Oi, aí pessoal, aqui não é a Gabi Salé, mas está começando mais um Nudecast e hoje ele é todo meu. Hoje eu tô aqui com uma convidada especial, a Kai, da Fan Fever também. Palmas. Editor, coloque várias palminhas já aqui. E Kai, muito prazer receber você aqui hoje. O prazer é meu, obrigada pelo convite. Me conta sobre você, qual é a sua idade, de onde você vem? Então, eu nasci e cresci em São Paulo. Eu tenho 30 anos. Eu vendo conteúdo desde 2016. Nossa, faz tempo então. Você começou em qual plataforma? Quando eu comecei, eu não participava de nenhuma plataforma. Eu comecei sendo modelo de workshop de fotografia. De fotografia sensual, boudoir e tal. Então, eu acabei gostando, né? Foi a convite de um amigo e tal. E que ele era professor de fotografia. E aí eu acabei gostando e ele começou a me chamar para trabalhar nesses workshops. E foi a primeira vez que eu monetizei esse tipo de conteúdo. Sim. E esse workshop já era sensual? Ou já era sensual. Era sensual e boudoir, né? Era mais pra no artístico e tal. Não tinha tanta parte... mas não tinha tanta parte erótica. Sim. Ele não era tão puxado pro erótico, pelo menos da minha parte, né? E depois eu só fui entrar em plataforma, acho que em 2021. Mas eu não parei de fazer ensaio, de vender avulso também. Já vendia por fora? Ah, legal. Eu tava olhando seu perfil e vi que você também é cosplay. Você é cosplay há mais tempo do que vende conteúdo ou isso começou depois? Eu acho que começou um pouquinho depois. Começou mais ou menos em 2018, eu acho. Quando eu comecei a ir mais pra eventos e tal. Tipo, evento de anime, essas coisas. Sei. E eu gosto bastante de fazer as coisas, né? Eu sou total de humanas, assim, total artista. Eu gosto de produzir as coisas. Sim. E então, eu comecei, né, a fazer os ensaios. E com o tempo, eu comecei a ir para evento. Conheci meninas que também faziam esse tipo de conteúdo. E aí, eu comecei a produzir coisas para fazer ensaios em dupla. Então, eu comecei mais com ensaios em dupla, grupo, do que ensaios só meus de cosplay. Sim. Então, teve até um outro amigo meu que era fotógrafo, que ele fez um projeto que chamava Cos Lascivo Play. E eu fiz alguns ensaios com ele, guardo as fotos com muito carinho até hoje. Foram tanto ensaios sozinha, quanto de dupla, de grupo. Então, foi bem legal. Foi um projeto, assim, que me ajudou a encaixar cosplay nessa parte mais erótica, mais sensual da produção das fotos e dos ensaios. Sim. E daí, você leva esse cosplay também para suas plataformas ou ele é alguma coisa à parte? Sim, levo. Sim. Tanto cosplay completo, como só uma versão casual, mais sensual ou nua do personagem. Mas eu gosto bastante de maquiagem. Então, quando eu vou fazer um personagem, eu tento me dedicar bastante na maquiagem para parecer com o personagem. Eu faço a estilização da peruca, que eu também sou cabeleireira, né? Então, que legal. Então já tá tudo meio caminhado. Sim, já faz tudo parte ali. E eu faço, né, a estilização das perucas. Normalmente eu também faço personagens com o meu próprio cabelo. Então eu já fiz personagens que eu pintei o meu próprio cabelo pra fazer o personagem. Então, pra mim é muito divertido, sabe? Eu consegui integrar isso com o meu trabalho com fotos. Eu achei bem legal. Foi libertador, assim, ter colocado uma coisa que eu gostava dentro de outra. De outra coisa. E como que é o seu conteúdo lá na Fan Fever? O que você posta, assim, então, eu posto tanto ensaios, né? Algumas vezes eu não tô conseguindo tempo para fazer ensaio uma vez por mês, né? Mas eu costumava fazer um ensaio por mês. Agora eu faço um a cada 2 meses, mais ou menos. Mas eu também posto fotos do dia a dia, mais sensual, tipo, coisas de pijamas, coisas. Posto topless. Explícito eu tenho vendido mais pelo chat ou como conteúdo avulso da plataforma, da lojinha da plataforma. Como bônus, galera. Exatamente. Então, tipo, pra explícito tem que pagar um pouquinho mais. Sim. Mesmo se não for assinante, né? Eu dou a oportunidade do pessoal comprar mesmo pra quem não é assinante. Então, meu chat é liberado. E, normalmente, eu comecei a fazer explícito quando começaram a me pedir custom. Sei. Então, às vezes alguém me mandava, você faz conteúdo tal. Aí eu, é exclusivo, eu faço. E aí eu comecei a vender explícito como conteúdo exclusivo. E porque eu também tinha medo de vazar, esse tipo de coisa. Sei. Mas, por sorte, nunca aconteceu, assim. E eu comecei vendendo para pessoas mais que eu confiava, assim, para pouca gente.
Tanto que quem me pede explícito, eu não vendo o conteúdo que eu gravo pra pessoa em outra plataforma, não vendo pra outras pessoas, é exclusivo mesmo. Sim, é específico pra aquela pessoa que Exatamente. Você gravou. Então, eu comecei assim. E aí, com o tempo, né, eu me senti mais confortável de vender os explícitos na plataforma para qualquer pessoa que quisesse comprar. Então, foi legal porque tem alguns meses só que eu comecei a vender de fato explícito na plataforma. E teve uma receptividade muito boa. Então, eu fiquei feliz porque mesmo as pessoas que já compravam conteúdo de topless que eu faço desde o começo, elas não insistiram, sabe? Sei. E então agrada os dois públicos, porque tem gente que não compra explícito de mim, mas compra os conteúdos mais sensuais, menos eróticos. Sim. Então acho que tem essa mistura de público, né? Sim. E daí você faz essa junção, né? Do cosplay com o sensual, você conseguiu juntar essas duas áreas. E como é que você escolhe o personagem? Porque eu imagino que às vezes tem personagem que você não pode escolher, ou... Como é que você faz pra deixar o seu personagem sensual? Como é que é a escolha dele? Então, eu não gosto de fazer cosplay de personagens jovens. Eu acho isso um pouco problemático, mas cada um, né? Às vezes a pessoa faz um cosplay de uma personagem X, versão adulta e tal, eu acho mais ok. Mas, normalmente, quando eu escolho as personagens, eu gosto de escolher personagens que eu me identifico. Eu gosto de personagens fortes, e principalmente personagens de jogo de luta. Eu gosto muito de jogos de luta, tipo Street Fighter, Mortal Kombat, essas mídias. Então, porque normalmente já são personagens mais sexualizadas. Então, eu utilizo desse artifício, né, do próprio design da personagem para poder adaptar ela para uma versão mais erótica, mais sensual. E acho que isso combina também com o trabalho, com a forma que eu gosto de montar, né, o cenário, as coisas. Mas eu também gosto de fazer, às vezes, personagem mais fofinha, ou até visual mesmo, que não seja cosplay, que seja mais, por exemplo, uma personagem coelhinha pra Páscoa, sabe? Então, basicamente isso. Não precisa ser necessariamente um personagem específico. Você pode criar seu também. Então, como se fosse um personagem meu mesmo. Sim, você inventa legal. Eu faço basicamente um design, né? Sim. Eu, às vezes, coloco uma peruca, uma maquiagem diferente. Isso já é bacana também, porque fica com aspecto de personagem, mas não um personagem específico. Um específico, né? E qual que foi o mais difícil que você já fez? Eu acho que foi o da Morrigan, que inclusive foi o cosplay que eu usei no ensaio que eu fiz com a Fanfever no Halloween. Sim. Porque eu fiz toda a roupa, né? A roupa ela é mais simples, ela é um colã e tal. Eu costuro algumas coisinhas também. Mas eu fiz o colã do zero, coloquei as penas no colã. Você que faz o trabalho de costureira, cabeleireira, maquiadora. Foi um monte de cenário também. Mas é normal, porque quando a gente faz um trabalho mais independente, né? Sim. A gente acostuma fazer um pouco mais sozinha. Meu esposo, ele me ajuda bastante, principalmente nos cenários. Às vezes, para clicar as fotos também, ele tá aprendendo e tá me ajudando bastante. Mas, normalmente, a produção do cosplay ou da peruca e tal, eu normalmente faço sozinha. E esse da Morrigan, eu fiz a asa dela, que é uma asa grandona das costas, é uma asa que vai na cabeça, aí tem a peruca. É uma que tem o cabelo azul? Esse mesmo. É que eu uso de perfil até hoje. Sei. Tô pensando em trocar. Mas eu tive que pintar a meia, né? Porque a meia dela tem desenho de uns morcegos, então eu tive que pintar a meia. E acho que além desse, o mais difícil também foi da Chun-Li, porque eu costurei toda a roupa. Então foi complicado. Eu imagino, porque, nossa senhora, eu achei que essas coisas já se compravam prontas, mas provavelmente tem que ter tamanho, tem que ter adaptação. Então, a maioria compra pronto. Eu gosto de fazer ou de comprar usado e reformar ou adaptar e tal. Sei. E ano passado eu lembro que tinha muitas meninas que estavam começando a criar conteúdo e a maioria delas traziam a cultura geek, ou se é assim que eu posso chamar, você me corrige, para o conteúdo adulto. O que você sente, assim, você que está inserida nesse meio, qual que é a importância de trazer ou de falar sobre isso ou de expor a sua cultura dessa forma? Então,
Então, eu gosto bastante de ver o trabalho das meninas colocando a cultura geek inserida, né, nesse meio sensual, porque é o que eu falei do exemplo das personagens de jogo, elas já são naturalmente sexualizadas. Só que é uma sensualidade imposta por homens através da personagem. E quando uma garota decide fazer o cosplay da personagem e fazer o conteúdo dela, sexualizado da forma dela, é um tipo de empoderamento. Claro que o empoderamento, ele mais voltado para o sensual, ele é opcional, sabe? Não é toda mulher que precisa se empoderar dessa forma. Mas as que preferem, eu acho muito importante, porque coisas geek, nerd, sempre foram coisas mais voltadas para homens. Então, essa é a forma que algumas mulheres encontram de explorar os gostos, explorar a sexualidade, então mostrar justamente aquilo que elas gostam através de outras coisas que elas gostam. Sim. Também. Então, eu acho importante, fora que coloca um pouco da identidade da pessoa. Sim, também. Ela pode expressar de uma forma aquele personagem que diferente Exatamente. Do que o homem criou, né, para aquela personagem. Porque, por exemplo, é diferente de você se fantasiar. Então, tem aquela polêmica, né, da diferença da fantasia e do cosplay. E realmente existe a diferença, porque a fantasia é quando você só veste um personagem, por exemplo, no carnaval, quando você veste uma fantasia de enfermeira, de empregadinha, esse tipo de coisa. O cosplay, ele tem uma parte de acting também. Então, você não só usa a fantasia, como você atua como o personagem faria naquele contexto. Então, quando você encaixa isso num ensaio, seja erótico ou não, é pensado o cenário, é pensado nas poses, é pensado a maquiagem, é tudo pensado em torno daquele personagem, no contexto da mídia que ele está inserido, junto com o contexto de você estar ali naquele local, sabe? Então, é sempre tudo muito pensadinho para ficar encaixado como se fosse realmente o personagem ali naquele contexto, naquela cena. Sim, bem legal. Vocês dão vida, então, real, assim, ao personagem, né? E daí, qual que são os desafios que você encontrou quando você começou tanto o cosplay, tanto criar o personagem e trazer para o sensual? Porque eu imagino que... Eu não sei como que é o público do geek, né? Se eles são difíceis de lidar, como é que é? Quais são os desafios que você encontra fazendo isso? Então, como eu comecei há bastante tempo, o meu público ele foi acostumando com o conteúdo que eu fazia. Então... Eu fiquei feliz porque, por mais que eu tenha um público pequeno, é um público muito cativante e que respeita, sabe? Que me respeita muito. Não insiste que eu faça coisas que eu não tô confortável para fazer. Então, o que eu vejo muitas amigas minhas, colegas, sofrendo é que recebem muita mensagem de gente insistindo que elas façam um tipo de conteúdo que elas não se sentem confortáveis, sabe? Então, eu raramente sofri isso, ou pessoas que me desrespeitaram, que me deram hate. Então, o público foi bem receptivo e bem amorzinho comigo. Eu fico bem feliz com o público que eu tenho. E acho que o maior desafio pra mim é escolher as personagens. Sei. Porque tem aquilo de ou você faz o que você gosta, ou você faz aquilo que tá em alta. Certo. Então, eu não sou muito boa em fazer o que tá em alta. O que tá em alta? Sua curiosidade, o que tá em alta hoje? Então, normalmente é muito anime, mangá que tá lançando episódio novo, normalmente as meninas fazem. Sim. E eu sou mais tipo, nossa, jogos e tal. Eu sou mais tipo, nossa, aquela mídia ali, daquele jogo dos anos 2000. Ah, sim. Sabe? Você é mais old, vintage. Eu sou mais... Mas eu entendo. É porque também, quando para pra pensar em jogos assim, os mais antigos principalmente, rolava bem mais a sexualização feminina, né? Então as personagens eram mais... com uma roupinha mais justa. Hoje acho que você sente também isso, porque eu percebi que os jogos atuais, eles trazem essa sexualização da mulher ainda, só que uma forma mais velada, com uma roupa mais... mais justa, fechada, mas fechada, né? Então, eu acho importante ter mudado um pouco isso da adaptação, né, dos jogos hoje em dia, porque não é toda mulher que se sente confortável com uma mídia com um personagem muito exposto. Então, o lado bom também é que estão
atualizando e mostrando corpos reais. Porque o que mais frustrava, eu acho, as mulheres era que uns anos atrás, todos os corpos eram muito impossíveis de se conseguir, sabe? Então, eram personagens com a cintura muito fina, o peito muito grande, a bunda muito grande, as coxas muito grossas. Então, era um ideal impossível de se conseguir. Então, acabava afetando a autoestima de muita gente, porque os homens acreditavam que as mulheres eram daquele jeito, quando chegava na vida real, opa, não é desse jeito. Mas por que não é desse jeito? Uhum. Então, acabava criando, né, esse embate daquilo que é real, daquilo que a mídia mostra, daquilo que os caras cresceram tendo como fetiche, tendo como ideal de mulher perfeita. Então, os jogos estarem atualizados e mudarem o corpo das personagens para algo mais real, mais crível, mais verossímil Sim. muito importante. Para tanto eles aprenderem o que é mulher, uhum. quanto para as mulheres se sentirem representadas. Incluídas, né? Uhum. Certo. E para finalizar, antes da gente ir para nossa próxima parte, que eu vou te fazer perguntas mais picantes sobre isso. Eu queria que você deixasse aqui alguma reflexão sobre outras meninas que vão te assistir também. Uhum. E às vezes elas querem começar a criar conteúdo, mas também tem essa parte do cosplay, ou não quer criar conteúdo, só quer ir pro cosplay. Deixa o seu recado para elas. Então, o que eu recomendo é que vocês escutem as pessoas que estão na área há mais tempo, tá? Não criem uma expectativa de que, nossa, nada tá dando certo, vou abrir o meu site e vou vender as minhas fotos eróticas assim que eu completar 18 anos. Não faz isso. Pensa com calma, reflete mesmo se é isso que você realmente quer. Então, coloca o pé no chão, sabe? Se prepara para o que vem, porque uma vez que tá na internet, não sai da internet. Então, você precisa estar ciente do que você vai enfrentar, das dificuldades, da insegurança também. Então, você tem que se impor e estar preparada para o que você vai passar, né? Para o que você vai ter que lidar com o dia a dia. E lembrando, venda de conteúdo é trabalho. Então, você tem que pensar como o seu trabalho, sabe? Por mais que tem muita gente que leva isso como lazer. E é legal também, sabe? É muito bom você fazer o que você gosta. E encaixar isso, mesmo sendo num sentido mais erótico, mais sensual, é muito legal também. E principalmente quando você faz o que se sente confortável. Então, não deixa que as pessoas te convençam a fazer algo que você não tá pronta, que você não gosta, que você não se sente bem fazendo, sabe? Se impõe. E não deixa as pessoas insistirem para transformar o seu conteúdo em algo delas, porque tem que ser algo seu, tá? Tem que ter a sua personalidade, tem que ser algo do seu gosto. E é basicamente isso. Nossa, basicamente isso. E é isso, gente. Para você que quer ver, a segunda parte vai estar lá na FanFever. E aí eu vou mostrar um lado dela que vocês sabem muito bem como é que é, né? Quem não sabe vai ficar sabendo. Então é isso. Beijo! Tchau, tchau!